Boa noite a todos. Nosso abraço sempre fraterno nos nossos votos de paz. A obra que nos inspirou as reflexões desta noite é uma obra do escritor Leon Denis, contemporâneo de Kardec, e o título da obra é O Problema do Ser, do Espírito da Dor, onde a parte final, o capítulo final dessa obra, que ele denomina As Potências da Alma. Leon Denis ele vai nominar algumas potências, mas ele vai nominar algumas muito especialmente, e aqui nós vamos citá-las. Ele diz que uma potência da alma é a vontade, uma outra é a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento, o amor e também a dor. E é interessante quando ele traz a dor como uma potência da alma, mas na medida em que nós formos fazendo essas reflexões, a gente vai entender que é extremamente plausível quando ele coloca a dor como uma potência da alma. Leon Denis nos diz que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas e muito especialmente por Jesus quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se Jesus anuncia isso em alto e bom tom, ele está indicando um caminho. Leon Denis diz que nós buscamos as nossas alegrias fora. Leon Denis diz que nós buscamos situações externas para despertar essas potências, mas é um caminho ainda equivocado. E para que fique mais claro, eu vou seguindo numa leitura e comentários para nós refletirmos mais um pouco. Há em toda a alma humana dois centros, ou duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra. Manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Quando ele fala do eu no texto, ele está falando do eu com letras pequenas. Porque quando nós pensamos sobre isso, sobre as nossas paixões, as nossas fraquezas, essa mobilidade que é insuficiente, ele está falando isso do espírito? Não, ele está falando dessa personalidade, dessa clausura que nós vivemos, que de todo não é ruim, que é um grande processo de aprendizado, mas que nos limita muito. Então ele fala dessas duas esferas de ação e expressão. Uma é a personalidade, onde nós vamos estar se manifestando inclusive através do corpo físico, e a outra que ele vai dizer, essa outra parte, essa outra esfera de ação e expressão, ela é o quê? Ela é interna, ela é profunda, ela é imutável e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho, em sua beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai, esse Pai que nos habita, ou que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai, que é o foco de todo amor e princípio de todas as ações. Então Leon Denis está nos dando um caminho. Sempre que eu estou em maior comunhão e afinidade com essa dimensão externa, eu vou estar sempre limitado. Mas a partir do momento que eu faço uma imersão, que eu me volto para dentro, isso requer tempo. E isso requer algumas práticas. Porque sem prática e dedicação, a gente não vai alcançar em consciência essa dimensão interior. E é muito curioso que, acho que é de comum até entre nós próprios, que muitas vezes nós desejamos algo, por exemplo, emagrecer, como vai fazer dieta?
Quer aprender de doutrina espírita? Não faz o estudo. Quer comprar um carro? Mas não faz economia. Nós vivemos essa dicotomia, ou seja, a nossa capacidade, muitas vezes, de esforço, ela é muito pequena. Mas Leon Denis diz que nós vivemos essas duas esferas, e elas estão circunscritas, uma está relacionada com a outra. Mas enquanto essa dimensão material, ela nos vence, nós não vamos despertar, como diz Jesus, esse reino de Deus dentro de nós. E quando nós vemos pessoas muito afinadas com Deus em si, a gente vai dizer que ela faz milagre, né? Uma pessoa que tem dom da cura, por exemplo, que supera uma grande dificuldade de uma forma tranquila, muitas vezes a gente vai olhar para aquele sujeito e vai dizer que ele é especial. Não, ele é como nós, porque o reino de Deus está dentro de qualquer de qualquer pessoa. Enquanto o nosso objeto de anseio for externo, a gente vai viver pequenos momentos de felicidade, pequenos momentos de realização. Mas depois, quando isso passa, a gente volta para aquela sensação de vazio, de que falta alguma coisa. E verdade é, quando nós acompanhamos pessoas, por exemplo, que têm uma ótima condição financeira, que têm saúde, que têm família, e entra na depressão. Como explica isso? Onde ela está buscando a sua realização? Dentro ou fora? Pessoas que têm todas essas condições, além do mais são muito belas, do ponto de vista externo, cometem suicídio. O que está faltando? O que ficou para trás ao longo desse caminho? O que foi esquecido na sua trajetória existencial? Se todas as propostas de Jesus para nós, independente da situação a qual nós estejamos vivendo, são propostas divinas, são propostas de muito crescimento, de muita liberdade, de um voo mais alto. Então, quando Leon Denis vai apontar a vontade como uma potência da alma, ele começa a sua fala fazendo uma pergunta. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Ele dá a resposta em duas palavras: pela vontade. E como nós usamos pouco, muito pouco, essa vontade nas nossas vidas. Vejam só, nós gostamos muito de fazer uma excursão, né? Conhecer um outro país, uma outra cidade, mas nós não temos o hábito de fazer a incursão. A gente fica sempre, na maior parte das vezes, nós somos movidos por esse desejo de ir para fora. Mas pouco ainda nos movemos para dentro. Porque, com certeza, se eu fizesse a pergunta de quantas cidades você conhece, muita gente levantaria a mão, inclusive conhecendo outros países. Mas se a pergunta for, quem é você? Qual é a coisa que mais te deixa feliz na sua vida? Muitos não saberiam responder. O que você faz de bom para você? Você sabe aonde realmente onde o seu calo aperta, que te irrita? E esse problema tem relação com o outro? Muitas vezes a gente vai ainda ter a coragem de dizer que sim, que o outro é o problema. Mas na verdade, como eu sempre digo, o problema sou eu. O problema não é o outro. Então isso é a amostra de que nós realmente fazemos muito pouco essa viagem para dentro de nós mesmos. Porque isso demanda uma palavra. Começa com V, termina com E. Vontade. E é tão interessante que nós damos todas as desculpas possíveis. Para não iniciar qualquer prática que seja. Nós somos especialistas, todos nós, eu incluo também. Imaginemos se Jesus olhasse para a terra e dissesse assim: não, hoje eu estou cansado. Vamos deixar essa humanidade aí em off.
Se o nosso anjo guardião pensasse assim, ah não, hoje eu estou com sono, eu vou dormir. Se o benfeitor espiritual que cuida dessa cidade tirasse uma folga, vocês acham que eles fazem isso? O que fizeram os benfeitores dessa humanidade? Tiveram algum momento de preguiça? Alguém pode me mostrar em que lugar isso está escrito? Nenhum. Porque essa potência da alma é tão latente no espírito que já cresceu, que nada mais o demove daquele propósito. Mas, por exemplo, uma coisa muito simples, se nós nos propusermos, por exemplo, amanhã, não espere segunda, porque sempre a gente espera segunda para começar a semana, né? Segunda eu começo a dieta, segunda eu começo o evangelho, segunda eu começo o estudo. Não, hoje é o dia. E se propor amanhã, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, para iniciar o meu dia com uma leitura de uma página que vai me enobrecer, que vai me estimular. 15 minutos. Para muitos, isso já vai ser um grande sacrifício. Mas Jesus, por exemplo, ele se deu pleno em sacrifício por todos nós. O Espírito protetor que zela as nossas vidas se dá inteiramente para nós. E nós reclamamos. E nós dizemos, eu não tenho tempo. Numa agenda ou num dia que tem 24 horas. Quanto mais essas potências elas são ativadas por esse móvel que é a vontade, isso acaba nos nutrindo de muitas maneiras. Eu sempre lembro uma frase que está no livro Nosso Lar, onde o benfeitor espiritual vai dizer para André Luiz que 70% da nossa nutrição vem pela respiração. E lógico, se eu respiro mal, eu vou comer mais. Se eu respiro mal, eu vou ter ansiedade. Quando nós respiramos melhor, nós nos nutrimos. E nos nutrimos de quê? O que nós estamos inalando? Oxigênio? Nós estamos mergulhados aonde? André Luiz vai dizer que é o hálito de Deus. Allan Kardec, na codificação, vai chamar isso de fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados numa atmosfera riquíssima em nutrientes espirituais. Então a gente vê os benfeitores, eles dormem pouco e elaboram muito. Porque essa é uma condição inexorável para a nossa evolução. Na questão 900, a coisa é tão gritante, na questão 909, quando Kardec pergunta se nós precisamos fazer grandes esforços para evoluir, os espíritos são tão maravilhosos, os maiores, eles dizem, não, pequenos esforços. Pequenos. Nós não fazemos os pequenos. E eu sempre brinco com aquela história de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas são pingos seguidos. Uma gotinha de cada vez, constantemente vai perfurar a rocha. E é esse o comportamento que nós deveríamos adotar na nossa vida. Uma gotinha todo dia, que ao longo de um ano já vai somar uma grande quantidade. Uma gota. Mas as nossas desculpas, infelizmente, nos vencem. A nossa vontade é ainda muito pequena. E diz Leon Denis, os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana, então ele está dizendo que ela é a maior de todas. Se ela é soberana, é a maior potência que nós trazemos na nossa alma. Permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Eu fico pensando, o que nós estamos deixando? Se ele falou que quando eu aciono essa potência, eu posso vencer todos os obstáculos. Todos. Eu posso vencer a dor, a doença e a morte. Porque, lógico, o que vai acontecer? Mas aí a gente pode pensar, mas só com a vontade? Não, a vontade vai me levar ao quê?
a participar de um grupo de estudo, a me envolver em causas que eu não estou me envolvendo. E quanto mais eu vou criando espaço através da vontade, mais eu esclareço. E lógico, aos olhos de doutrina espírita, a morte não existe. Mas é muito diferente eu ter uma informação e eu realmente ter absorvido isso dentro do meu coração. É muito diferente. A gente ter a certeza, por uma experiência direta ou indireta, e eu simplesmente ter lido e a partir dali eu acredito por um consolo, enfim, ou como mais um saber que eu penduro em algum lugar da minha mente. Segue Leon Denis. A vontade é a maior de todas as potências e é a sua ação comparável a um ímã. E é muito inteligente a forma como ele compara a vontade ao ímã. O que faz o ímã? Atrai. Se eu vou movimentando a minha vontade de forma a promover o meu crescimento, o que eu vou atrair? Coisas ruins. Eu começo a atrair tudo aquilo que vai favorecer o meu alavancamento nesse processo de evolução. E lógico que nem sempre aquilo que chega são doçuras. Mas mesmo quando chega algo que é um convite a uma superação, vocês têm certeza absoluta que tudo que chega é para o seu bem. Tudo. Tudo que chega só tem uma função: nos fazer crescer. E quanto mais eu estou vinculado a essa certeza, que é essa fé inabalável que Jesus nos solicita encontrar, venha o que vier, eu vou ficar ali, de pé, caminhando. Eu posso cair, mas eu levanto e continuo. Há uma história que fala de dois meninos que patinavam, isso é uma história que se passa nos Estados Unidos, patinavam sobre um lago congelado. Um dos meninos cai, o gelo quebra e ele provavelmente iria morrer afogado. Mas o amigo deita-se sobre o gelo e tira aquele menino lá de dentro. E alguém observou esse fato de longe. E quando os bombeiros chegaram, eles não entenderam como que aquele jovem conseguiu salvar aquele amigo naquelas condições. Seria algo impossível. E esse homem então se aproxima e ele diz: é porque não tinha ninguém ali dizendo que ele não ia conseguir. Porque isso, muitas vezes, nós acabamos tendo esse papel conosco mesmo. A gente diz pra gente: ah, isso eu não consigo. Ah, isso não é pra mim. Acordar mais cedo? Nem pensar. Eu adoro dormir. Ou controlar um pouco a língua? Ah, é muito difícil, vai ficar para a próxima encarnação. E é um tempo precioso que a gente perde. Ou para qualquer hábito. Muitas vezes nós continuamos a nos alimentar de coisas que são nocivas. Ou seja, você sabe, eu sei que faz mal, eu vou lá. Como? Falta o quê? Vontade. E quando nós vamos acionando essa vontade, nós vamos acionando as áreas superiores do cérebro. Em outro momento eu expliquei um pouco sobre a estrutura cerebral desse cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano é esse onde nós herdamos dos répteis. Um réptil tem essa estrutura, os mamíferos já têm reptiliano e límbico. Mamíferos mais elaborados têm também esse cérebro superior. Mas quando a gente vive só nesse nível mais baixo, a gente só reage. A gente tem uma tendência a viver uma vida muito básica, sem ter ações diferenciadas na nossa existência. Então, você vive um processo cerebral aqui embaixo, ou médio. Se é uma pessoa muito sentimentalista, como eu digo, chora na propaganda de margarina. Eu sou muito sensível. Isso não é sensibilidade, isso é desequilíbrio emocional. Como que alguém em sã consciência vai chorar no comercial de margarina? Quando a gente está sensibilizado, a gente se toca realmente por quem está numa situação muito difícil.
E a gente é movido por aquele sentimento amoroso de querer ajudar. Isso é ser sensível, isso é ser empático, isso é ter compaixão. Mas quem está nessa sensibilidade, entre aspas, nesse sentimentalismo, está nesse nível emocional ainda muito desequilibrado. Não que nós não venhamos a sofrer os desequilíbrios, nós somos passíveis de sofrê-los. Mas o problema é ficar ali, estacionar. Mas quando essa vontade já te move para outras ações novas, você está criando conexões neuronais nessa parte superior do seu cérebro. Você está ativando o seu campo intuitivo. E isso é tão verdade que quando o Rupert Sheldrake, que é um filósofo, biólogo, e tem muitas titulações, é um pesquisador inglês, quando ele estudava os campos mórficos, e estuda, ele tem mais de 70 anos, os campos mórficos de consciência, que é aquelas situações às quais nós cotidianamente nos deparamos, numa pequena escala, e a gente vai chamar isso de coincidência. Eu pensei em alguém, coincidentemente a pessoa me ligou. Eu pensei num livro e alguém me trouxe. Isso pode acontecer numa escala muito maior, porque nós passamos a entrar num processo sincrônico na vida. Porque é quando eu me alinho com essas potências internas. Isso vai acontecendo muito, porque como o Leon Denis falou, a gente vai criando um campo magnético, e dentro desse campo você vai acessando muito mais essas informações. Onde que está Deus? Está em algum lugar no espaço? Sentado numa cadeira? Ele está em tudo o que parte dele. Ele vibra em cada partícula desse universo, das coisas mais densas e materiais às mais sublimes. Então essas potências vigem dentro de nós porque nós somos reflexos de Deus, pequenininhos, mas nós podemos fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina. E nós simplesmente muitas vezes nos acomodamos, paramos, porque a gente diz: eu não consigo. Se a gente não consegue mudar um hábito físico, imagine mudar algo moral. Não é mais difícil? É muito difícil. Leon Denis vai dizer ainda sobre a vontade. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações e prepará-lo para mais alto grau de existência. Então veja o que a vontade faz. A vontade muda o teor da vibração do nosso perispírito, para que dessa maneira nós vamos nos refinando e preparando, porque vejam só, é possível. Vamos imaginar assim, Jesus, ele passou por um processo de preparação aproximadamente de 1000 anos, reformulando, é quase como um processo de reformulação vibratória, para ele estar nessa condição do planeta Terra, que é uma condição muito densa. Então, na medida em que nós vamos nos esforçando um pouco mais, nós também vamos sutilizando esse corpo. Por que a pessoa precisa dormir menos, comer menos? Porque ela vai se nutrindo de outras energias. Porque fazer o bem também nos nutre. Nós somos o único animal que come sem fome. Observe isso no seu dia, quantas vezes você come por ímpeto, não porque precisa alimentar realmente o corpo. E cada carga de alimento que você põe para dentro do seu corpo, ao invés de nutrir ele, desgasta. Porque ao queimar o oxigênio, você envelhece. De onde vem isso? De algo especial? Da vontade. Da vontade de se observar um pouco mais. Porque muitas vezes eu acho que comendo mais eu vou ficar mais forte. Quanto, né, que esses benfeitores, o Chico mesmo, a partir dos 40 anos, não jantava mais. Um dia perguntaram para ele se a dieta dele era especial para todos aqueles prodígios e mediunidades que ele tinha.
Ele falou, olha, a única coisa que eu fiz, eu cheguei aos 40 e não jantava mais. Morreu com 94 anos. Ou 92 ou 94, agora fiquei em dúvida. Acho que 92. Obrigada. Então Chico era uma pessoa que dormia 4 horas, 4 horas e meia. Tinha uma dieta extremamente simples. De onde vinha a sua energia? Porque, lógico, se você tem a vontade, você muda a sua vibração e outros seres afins aos teus propósitos te ajudam, te nutrem, te alimentam. Leon Denis vai falar algo bastante interessante ainda sobre a vontade. Ele diz que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda que vibram através da imensidade. Então, vamos imaginar o que tem vibrado a nossa humanidade. Quando os espíritos benfeitores se aproximam da Terra, eles veem um globo azul? Não. Eles veem um planeta envolto numa névoa espessa e escura. Por quê? Somos nós. Nós que ajudamos, porque nós alimentamos o mundo espiritual com os nossos pensamentos, com os nossos hábitos, com as nossas palavras. Quanto tempo vai demorar mais? Depende do quanto eu estou envolvido na minha mudança. Então, essas vontades, se nós sairmos daqui um pouco mais animados hoje, botar essa vontade em prática, seja lá para aquilo que você quiser, e de preferência não comece com uma coisa muito grande. Não diga para você, amanhã eu vou acordar às 4 horas da manhã para meditar. Acorde 15, 20 minutos mais cedo. É o suficiente. Quantas vezes na semana? 2? Ótimo. Comece com 2, mas tenha essa disciplina, porque sem esse esforço, nós não temos um resultado. Na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala dos bons, por que os bons ainda não sobrepujaram os maus na Terra? Os bons são tímidos. Quando esse bem tomar mais corpo dentro de nós, em qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida, não tem mais para ninguém. Quando me decido a fazer algo realmente, eu consigo. Mas eu preciso tomar essa atitude e iniciar essa prática, seja ela qual for. Eu quero estudar música, mas é muito difícil. Se você não começar, você não vai aprender. Tem pessoas que têm sonhos e guardam um sonho na gaveta e passam uma existência. Divaldo Franco conta uma história. Ele está dando uma palestra em Sorbonne, em Paris, para um grupo de quinta idade, 80, 90 anos. E ele fala para aquelas pessoas efusivamente, com aquela verve intensa de Divaldo Franco, e no final vem uma senhora de 90 e tantos anos e diz para ele: Divaldo, eu comecei a aprender piano faz 3 meses. Ele fala: nossa, tão tarde? Mas eu aprendi com você. Você disse que tudo que eu fizer agora já vai ficar para a próxima. Ela saiu animada. E Divaldo lembrou dessa lição também. Porque não importa a idade que eu tenho. Quantas pessoas que chegam a uma idade de 40, 50 anos e eu estou velho para isso? O cérebro tem uma plasticidade permanente. E há uns anos atrás eu tive a possibilidade de ter uma palestra com uma neurofisiologista, uma neurocientista, e ela disse que o cérebro está sempre crescente. Ele não é um órgão que está ali amorfo. Quanto mais estímulos eu jogo, mais eu vou ampliando essas capacidades. O reino de Deus está dentro de vós. Não está fora. Mas eu tenho que estimular. Eu tenho que iniciar novas tarefas. Porque a gente vê isso no movimento espírita, dos grandes exemplos. Ivone do Amaral Pereira, até os 84 anos, laborando copiosamente dia a dia. Divaldo Franco é outro que acorda antes do sol nascer para meditar 1 hora, para fazer orações.
escutar os bons conselhos da espiritualidade, criar esse ambiente em nossas vidas. É maravilhoso. Mas eu acredito, vamos menos. 15 minutos antes do horário, ler uma página já é uma grande coisa para mim. A Tânia está rindo lá dentro. Leon Denis diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. Não tem limites para a vontade. E por que nós continuamos no mesmo lugar? Por que paramos? E como é importante a gente fazer essa pergunta. A gente reclama. Não está acontecendo nada de novo na minha vida. Mas você está se transformando para que algo novo aconteça? Você está se transformando para viver essas etapas da sua vida de um outro jeito? Porque se eu ajo sempre do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Muito embora a gente queira comer sempre a mesma comida e ser magrinho. Não dá. O corpo já diz isso, não diz? A fisiologia já diz isso. Então imaginemos numa escala um pouco maior. Não é consolador, diz Leon Denis, e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz, inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Nós vamos nos tornando livres na medida em que nós vamos nos tornando maduros. Porque vocês imaginem só que tragédia seria se nós tivéssemos liberdade para fazer tudo o que a gente quisesse. Seria uma tragédia. Então o nosso livre-arbítrio, que é uma potência da alma, ele é proporcional à nossa condição consciencial. Quanto mais maduro eu sou, mais alarga essa liberdade. Porque até então, nós pensamos que o que é a liberdade é: eu vou lá e vou beber, fumar, comer o que eu quiser, dormir até 11 horas. Isso não é liberdade. Isso é fuga. Ser livre é outra coisa. A liberdade aponta em outra direção. A liberdade não é para fora. A liberdade aponta para dentro. Porque pessoas em cárceres, como por exemplo João o Evangelista, quando ficou na ilha de Patmos e jogaram ele ainda num caldeirão com óleo fervente e não queimou nadinho, tiraram ele do caldeirão sem uma queimadura. Isso é liberdade. Uma alma que encontra Deus é livre de qualquer sofrimento. A gente pensa: Jesus sofreu? Não sofreu. Talvez tenha se entristecido, e nem a palavra tristeza, se comoveu. Pode ter sentido as dores do ponto de vista físico, mas quanto mais, isso já é provado cientificamente, quanto mais o lobo superior do cérebro é ativo, mais resistentes nós somos à dor. Quantos cristãos, a partir do momento em que Jesus se dá em sacrifício, iam para as arenas louvando a Deus, agradecendo, iam ser comidos pelos leões, iam para a fogueira, iam para os sofrimentos mais atrozes, mas eles iam jubilosos, porque já vibravam numa outra frequência. Isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. E é importante que a gente não se engane mais. Que liberdade é essa que eu almejo nessa terra? Quando Jesus, em algum momento ele menciona essa terra da promissão, onde Moisés também vai fazer essa menção, naquela longa travessia, é uma terra da promissão íntima. Nós temos que alcançar esse lugar sagrado, porque o dia que nós encontramos Deus em nós mesmos, resgatar a divindade, porque Deus habita tudo, o umbral, as zonas abissais, Deus está presente em todo lugar. Nós é que não vemos. Porque a partir do momento que o Espírito ele toma consciência de Deus, que muitas vezes se dá pelo arrependimento, o que ele faz? Surge uma luz, vem um benfeitor, vem um anjo da guarda. Porque num átimo de segundo, eu me dou conta daquela divindade. Basta um segundo.
Mas quando eu me dou conta daquela divindade, todo o meu padrão vibratório, ele muda. Porque eu lembro que Deus está em mim. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. Em vão que os filósofos e os teólogos têm argumentado longamente a respeito dessa questão. A liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidade que o encerra. Necessidades físicas, interesses e as condições relacionadas ao instinto. Então a gente acha que a nossa liberdade, como eu falei, é essa. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam a sua evolução. Porque, lógico, quanto mais livre eu sou, mais responsável eu me torno. Não existe uma criatura livre sem responsabilidade. Não é assim na relação pai e filho? Você não dá toda a liberdade para uma criança de 5 anos. Você vai dizendo para o seu filho, olha, você pode ir até aqui, com 10 anos tem um pouquinho mais, com 15. Então cada um conquista essa liberdade em conformidade com a sua madureza. E muitas vezes nós nos pegamos perguntando, né? Puxa, mas eu rezo e isso não acontece, eu peço e não acontece. Imagina se nós todos tivéssemos poder, beleza e dinheiro. Tem um ditado japonês que fala que conhecer alguém dê poder e dinheiro para ela. Por que a gente vê pessoas no poder? O que acontece quando a pessoa tem acesso a muito poder? A gente fala de corrupção, de desvio de verba. Mas vai lá naquele lugar e vê se você ia se sair melhor. Nós somos muito frágeis do ponto de vista ainda da responsabilidade. Por isso que o nosso exercício tem que ser pequenininho. Então, qual é a nossa responsabilidade hoje? Eu sou responsável pelo quê? Por uma casa? Eu tenho filhos? Eu tenho uma tarefa profissional? Estou dando conta disso dignamente ou estou fazendo mais ou menos? Porque se eu estou fazendo mais ou menos, eu não estou ainda imbuído dessa responsabilidade. Porque quem é responsável vai fazer sempre um pouco mais. Porque é pouco, meus irmãos. A gente vive uma miséria interna. Eu ganho X e eu trabalho só isso. Não, porque mais que isso eu não vou ganhar hora extra. A gente tem um problema de doação. Porque tudo tem que ter uma remuneração. Se não tiver um retorno, eu não me dou. Então fica sempre tudo restrito numa parcela muito pequena de toma lá da cá. E é quem pode menos se doar. Porque se eu me doar um pouco mais, eu estou fazendo muito. Então quando ele diz que nós, a partir do momento que essa responsabilidade ela é estabelecida pelo testemunho da consciência. E mais, o Espírito só é verdadeiramente, isso é belíssimo que Leon Denis coloca, preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornarem internas e conscientes pelo fato da sua evolução. Porque enquanto as leis forem nos regendo só no sentido de tangenciar as nossas atitudes, porque a gente precisa de um sinal vermelho, a gente precisa de faixa de pedestre, porque senão a gente não para o carro. Tem um amigo que vem do Rio, ele fica impressionado e diz, nossa, como vocês param na faixa aqui? E mal sabe ele que as pessoas passam em velocidades altíssimas, às vezes com uma pessoa de idade, uma mãe com um bebê, uma mulher grávida, um adolescente. É um problema, esses adolescentes que ali as pessoas não param. Então nós precisamos de leis tangenciando a nossa vida, porque olha que uso que nós fazemos da liberdade. Então quando as leis divinas realmente estiverem internalizadas, nós vamos precisar de sinal vermelho. Vocês imaginam que num planeta feliz, onde os seres têm corpos sutilíssimos, eles olham para nós, está lá no Evangelho, as pessoas da Terra parecem doentes e pálidas. Às vezes eu penso, nossa, eu estou tão corada, e mesmo assim a gente tem um aspecto de pálido e doente. Em relação ao espírito que já avançou um pouco mais, nós vamos chegar lá.
Mas eles falam dessa forma com misericórdia, certo? Não é tirando uma onda dos que estão no planeta como o nosso aqui de transição. Eles flutuam. Tem um sinal vermelho enquanto eles estão volitando? Não. Porque as comunicações são mentais. As mentes desses espíritos mais evoluídos, elas são transparentes. Porque o espírito evoluído só pensa o bem. Ele está em sintonia com Deus. Agora vamos imaginar que caos seria se todos nós pudéssemos ver os nossos pensamentos nesse momento. O marido e a esposa. Pensamento claríssimo. Na rua, numa reunião de negócios. As coisas que a gente ia ver seria muito feio. Ou não? Seria muito feio. Quantos pensamentos nós temos? Horríveis às vezes. Não sei se isso acontece comigo. Pode ser um problema só pessoal, né, Kika? Mas se não, se vocês se compactuarem desse pensamento, nós pensamos coisas feias. Então Jesus diz para nós: vigia, preste atenção no que você pensa e troca rapidinho, não fica alimentando. Porque para alguns nós somos transparentes. Os espíritos têm um raio-x perfeito da nossa alma. E por isso que eles nos exploram aonde? Só nas nossas fraquezas? Não, eles exploram naquilo que a gente gosta muito. E eles nos seduzem naquilo que é gostoso. Não é? Canadão. Só mais 5 minutos. Passou 10, já não acordou, mas 15 minutos antes da hora. Vou diminuir o açúcar, por aquele dia da vontade. Parece que tem 3 pessoas juntas comigo para me fazer comer 3 pedaços de bolo. Não é assim? Estou falando uma coisa que não é verdade? Porque, lógico, nós temos companhias espirituais que não querem que a gente se modifique. E eles sabem do que nós gostamos e como é fácil nos ganhar. É muito fácil, a gente se seduz muito. Então a gente tem que observar como que a gente tem sido ganho até a metade do mundo. Quando a gente se identifica, ou a gente riu, a gente chora, não é assim? Às vezes eu dou palestra, as pessoas choram, e está se identificando com o conteúdo. Como eu também, muitas vezes assisto algumas palavras que me comovam muito, penso, opa. Ou quando a gente ri muito também, a gente está identificado com o conteúdo da palestra. Quando ele fala do pensamento como uma potência da alma, ele diz que pelo pensamento nós criamos. Só que é preciso observar o pensamento. O pensamento, ele tem uma ação em mim, na biologia inteira do meu corpo. Eu penso e tem um efeito químico, físico no corpo, mas tem um efeito ao redor, porque eu crio uma atmosfera, não é assim? Às vezes nós nem chegamos perto da pessoa, vai dar um negócio, ou bom ou ruim, né? Dá um negócio bom, dá vontade de ficar perto da pessoa, tem uma aura, tem alguma coisa. Porque é o campo que essa pessoa vem criando. E às vezes a gente não tem vontade, até dá medo de chegar perto. Que campo? Os nossos pensamentos estão criando esse campo. E o campo individual, somado a todos os demais, formam o campo da nossa terra. Como é urgente esse pedido. Então, quando os Espíritos dizem, né? Muda a tua forma de pensar para mudar esse campo da Terra. Acima de tudo, diz Leon Denis, Deus é amor. Então ele fala, o amor é uma grande potência da alma, mas ele diz também que a dor é uma potência. Por que Leon Denis vai dizer que a dor é uma potência? O que acontece quando nós estamos passando por um processo desesperador? A gente sai do lugar, né? Quando a gente está na escassez. Vocês conhecem a historinha da vaca que foi para o brejo? Vocês conhecem a história da vaca? Não. Tinha um mestre e um discípulo. Essa é uma história real. A vaca foi para o brejo mesmo. Esse mestre, que era uma criatura muito sábia, vai a um vilarejo, vai no interior dessa vila, chega numa casinha paupérrima. Uma família em situação subhumana. E eles chegam lá para pedir um copo d'água.
E esse mestre fala com aquela família, fala e questiona o porquê daquela situação. Ele diz, olha, nós só temos uma vaquinha. E é dessa vaquinha que vem todo o sustento dessa casa. O homem nem tinha força para falar. Então, magro, estava desnutrido. Aí o mestre, essa noite nós podemos pernoitar aqui fora, embaixo do telhado. O homem disse, não pode ficar, porque nem lugar na casa, não tinha lugar. E ele acorda, de madrugada, os discípulos vai lá e empurra a vaquinha. Empurrar, ladeira abaixo. O discípulo não entende nada, mas como bom discípulo não questionou a ordem do mestre, obedeceu. E eles saem antes do sol raiar. Vão embora. Passados alguns anos, esse mestre e esse discípulo retornam. A vila havia prosperado. E aquele lugarzinho que tinha aquele casebre, tinha várias casas de alvenaria, carros importados na garagem, uma plantação exuberante. Chegaram lá e vem aquele homem robusto, até mais jovem. E ele diz, eu lembro você, eu lembro de você. Você foi aquele senhor que veio aqui, né? E misteriosamente naquele dia a vaquinha sumiu. Pois é, ele pergunta com quem não sabia nada. Se deu, né, com a vaca. Olha, a vaca foi pro brejo. Nunca mais vimos a vaca. E sem a vaca a gente teve que buscar outras maneiras de sobreviver. Meus filhos foram para a escola, nós empreendemos umas novas atitudes, fomos estudar, crescemos e nos desenvolvemos. O que é a dor? Se não uma potência da alma. Porque quando ela nos visita, ela está dizendo para nós, vamos crescer, vamos mudar, vamos olhar a vida de um outro jeito. Nós olhamos a dor como uma coisa cruel, né? Quase com a forma da morte, aquele ser preto com a foice, segurando a foice. A dor é uma luz que nos brinda, porque sem ela nós não nos movimentamos. Os 2 sapinhos, por exemplo, que foram pular por cima de um balde de leite e ficaram lá dentro, nadaram, mas um falou assim, olha, eu não consigo. E o outro continuou, até que esse leite virou uma manteiga. E quando ele virou uma manteiga, o que o sapo fez? Pulou para fora. Um sapo morre e um faz manteiga. Essa é a diferença. Ou a gente pode ser o sapo que vai morrer afogado no leite, ou nós podemos ser esse sapo que nada, mas nada mesmo, e vai chegar lá, no lugar que deseja. Acima de tudo, Deus é amor. Criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é mais forte que o ódio, mais poderoso que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, foi porque ele amou. Amou muito. Amou tanto que ele nos lembra, ama a Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo, mas ame o próximo como você se ama. Porque aquele que se ama assim, já descobriu que Deus está dentro de si. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Muito obrigada.